Olá, alunos! Olá, tutores! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 6 da disciplina de Matemática Financeira do nosso curso de Técnico em Finanças. Olá, professora Cristiane! Olá, Aline, tudo bem? Olá, alunos, olá, tutores! Sejam bem-vindos à nossa teleaula número 6. Espero poder contar com vocês aqui no nosso chat hoje, nos exercícios. Já tivemos notícias que tem alunos que já estão fazendo as atividades online. Estamos muito felizes com vocês. Espero que vocês possam participar bastante hoje aqui também. É isso aí. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Na nossa aula passada, a gente começou falando um pouco sobre a amortização. Eu passei para vocês que hoje a gente ia continuar com esse assunto, né? Que a gente passou vários tipos de amortização, mas eu falei que os dois mais usados aqui no Brasil era o sistema saque e o sistema de amortização que era o Price, né? Então a gente vai começar falando sobre eles, né? O nosso conteúdo de hoje vai ser amortização, análise de investimentos, sistema de amortização constante, que é o SAC, sistema de amortização Price, valor presente líquido, que é o VPL, e a taxa interna de retorno, que é o TIR. Junto com isso, nós temos os objetivos de compreender e calcular o sistema de amortização constante, né? Compreender e calcular o sistema de amortização Price. Então, a gente está vendo que a gente vai fazer cálculo desses dois aí, né? E vamos calcular também o valor presente líquido, tá? Conceituar e calcular o valor presente líquido. Como também conceituar e calcular a TIR, que é a taxa interna de retorno. Esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? A gente vai passar, às vezes vocês pensando assim, mas o que é esse tal desse TIR, né? O que é essa VPL que eu não sei? Então, assim, a gente passou o conteúdo para vocês e agora, daqui a pouco, eu já vou mostrar, conceituar cada um deles, tá? Vamos iniciar então aqui com o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, ok? Ó, conceituando, no SAC, como o próprio nome diz, o valor da amortização é constante. Gravem muito bem isso, tá? No SAC, o valor da amortização é constante, ou seja, é o mesmo para todos os períodos. Isso somente será possível se o saldo devedor inicial for dividido pelo número de períodos envolvidos no financiamento. Olha aqui, ó, saldo devedor inicial dividido pelo número de períodos. Aqui a gente já consegue até prever mesmo como que vai ser essa fórmula aí, né? A principal característica das parcelas no sistema SAC é a redução uniforme de valor de um período para outro. Esse fato ocorre devido às amortizações constantes que reduzem proporcionalmente o saldo devedor. Vamos esclarecer como que vai funcionar isso aí. Olha só a fórmula. Então, a amortização é igual saldo devedor no período 0 dividido pelo número de parcelas. Então, vai ficar aqui, ó, a amortização é igual esse SD aqui, que é o saldo devedor, dividido pelo número de parcelas, ok? Por que a gente fala no período 0? Porque se eu empresto 10 mil hoje para pagar daqui a um ano, por exemplo, o montante que eu vou ter que pagar não vai ser 10 mil, vai ser mais. Então, é meu saldo devedor no ato do empréstimo, ou no ato que você está emprestando, né? Por isso que fala que é no período 0, tá? Que ainda a gente não calculou juros sobre isso ainda. Vamos dar um exemplo agora do sistema de amortização constante, que é o SAC. Ó, uma empresa pede emprestados 10 mil reais, tá? Que o banco entrega no ato, né? Então, a gente já sabe aqui que o saldo devedor no período 0 é os 10 mil reais. Sabendo que os juros serão pagos anualmente, tá? Ó, e que a taxa de juros é de 10% ao ano. Olha só, aqui já não tem pegadinha, pessoal. Os juros serão pagos anualmente e a taxa de juros ela está sendo calculada em 10% ao ano. Então, a gente não precisa transformar nada, tá? Se tivesse a taxa de juros mensal, a gente ia ter que fazer uma conta aí antes da gente continuar com a fórmula. Mas como está tudo no mesmo período, eu venho batendo sempre nessa tecla para vocês não deixar essas pegadinhas depois enganar vocês, tá? Se eu tô falando que eu vou pagar mensal, a taxa tem que estar mensal. Se eu tô falando que eu vou pagar anual, a taxa tem que pagar anual. Se a taxa tiver mensal, eu vou transformar ela. E vice-versa, assim a gente vai fazer. Lembra que a gente falou até nas aulas anteriores
mostrou aquela tabelinha, como que seria converter para bimestral, tudo. A gente tem tudo isso aí no nosso caderno de atividades, tá? Vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Então, ele emprestou R$10.000, que vai ser pago anualmente, né, uma taxa de juros de 10% ao ano. E que o principal será amortizado em 4 parcelas anuais. Então, aqui o exemplo está pedindo para a gente construir uma planilha. Então, aqui eu tenho que, a primeira coisa que eu vou ter que saber aqui, qual que vai ser o valor da amortização. Se eu tenho R$10.000 e eu vou pagar em 4 parcelas, eu vou pagar 4 parcelas de R$2.500. Isso eu estou falando a amortização, ainda não é os juros. Por que que é um sistema de amortização constante? Porque o valor da amortização vai ser sempre o mesmo, tá? Se eu tivesse emprestado 40 mil para pagar em 4 parcelas anuais, eu ia amortizar 4 parcelas de 10 mil. Então, ela vai ser sempre a mesma, tá? Então, o valor da amortização aqui vai ser 2.500, tá? Agora, vamos montar a tabela. O N representa o número de períodos, como a gente tem visto também nas aulas anteriores, né? O SD é o saldo devedor no final do período. A é a parcela que será amortizada no período, que é a amortização, tá? E P é o pagamento efetuado pelo tomador do financiamento em um período. Então, P é o pagamento total efetuado, né? Vamos ver como é que vai ficar isso? Vamos começar por essa coluna aqui. Aqui a gente acabou de descobrir que 10 mil dividido em 4 parcelas, ó, tô falando dessa aqui, tá, pessoal? Ó, 10 mil dividido em 4 parcelas, a gente vai ter que vai ser amortizado R$2.500 ao ano. Ok. Agora vamos colocar os juros nisso, ó. 10 mil é 10% ao ano, né? Então, 10% a gente vai dividir 10 por 100, que vai ficar 0,1, ou né, 0,10, 0,1 é a mesma coisa. Então, vai ficar 10 mil vezes 0,1, que é igual a R$1.000. Então, no primeiro ano, eu vou pagar R$1.000 de juros. Se eu vou pagar 2.500 de amortização e vou pagar R$1.000 de juros, isso quer dizer que o valor da minha parcela vai ser R$3.500. Eu estou pagando R$3.500, só que eu só estou amortizando 2.500 da minha dívida. O resto é juros, ok? Aí a gente vai pular para a linha seguinte aqui. Se eu amortizei 2.500, falta 7.500. Aí eu vou fazer vezes 10%, que vai dar 750. Aí a minha parcela já vai ficar 2.500 mais 750. No segundo ano, a minha parcela já vai ser 3.250. Eu vou amortizar mais 2.500 então. Então, agora eu só estou devendo 5 mil vezes 10%, então eu vou pagar R$500 de juros. No terceiro ano, minha parcela vai ser de R$3.000. Paguei mais 2.500 de amortização, agora eu só estou devendo 2.500. Vezes 10%, 250 de juros. Então, a minha última parcela vai ser de 2.750. Então, essa parcela nada mais é que o valor da amortização mais o valor dos juros. E você viu aqui que no sistema SAC, o valor dos juros ele vai diminuindo de acordo com que a gente vai pagando as parcelas, né? Conforme a gente for amortizando esse valor, a gente vai diminuindo o valor dos juros. Por isso que o valor da parcela, a gente viu que a gente começou com 3.500 e a última foi de 2.750. Então, nesse caso desse empréstimo, a gente vai pagar um total de R$12.500. Se eu emprestei 10, então a gente já consegue ver que desses 12.500 que eu paguei, 2.500 é juros, ok? Vamos ao cálculo das parcelas no sistema SAC, né? Como que a gente chegou para fazer aquela conta? Ó, a principal característica das parcelas no sistema SAC é a redução uniforme de o valor de um período para outro. A gente acabou de ver isso na tabelinha. Cada ano que passava, o valor da minha parcela era menor, né? Esse fato ocorre devido às amortizações constantes, porque é sempre o mesmo valor, que reduzem proporcionalmente o saldo devedor de cada período, né? Então, quanto mais vai diminuindo, menos juros eu vou pagando. Por isso tem essa redução do valor de um período para o outro, tá? Então aqui a gente vai ter essa fórmula, tá? Que no caso aqui a gente já sabe que é para saber o valor da parcela. A parcela no período, né? Então aqui amortização, saldo devedor no período 0. Aqui o N é o número de períodos, daí menos 1, vezes amortização de novo, né? Vezes I, que no caso, I, como a gente sempre fala, é a nossa taxa.
A gente vai dar um exemplo agora dentro dessa fórmula para vocês entenderem bem como que a gente faz para aplicar, tá? Um financiamento de um imóvel foi contratado pelo sistema SAC, tá? Sabendo que o total da dívida é de 90 mil e que foi parcelado em 120 vezes a uma taxa de 1% ao mês, calcule o valor da 20ª parcela. Então, olha só, eu sei que eu tenho 120 parcelas para pagar. Eu quero saber, e eu sei que essas parcelas vão diminuindo, né? E eu quero saber qual será o valor da 20ª parcela. Como que eu faço para saber isso? Você imagina que a gente vai ter que montar uma tabela daquela com 120 parcelas? Não, a gente tem uma fórmula onde a gente descobre isso, tá? Primeiro passo vai ser sempre a gente calcular o valor da amortização, tá? O que é calcular o valor da amortização? Saldo devedor no período 0 dividido por número de períodos. Saldo devedor, eu emprestei 90 mil, dividido por 120 parcelas, que foi a quantidade de períodos que eu fiz o financiamento, né? Então, o valor da minha amortização vai ser R$ 750. Da primeira parcela até a parcela de número 120, o valor da amortização vai ser o mesmo, R$ 750 por mês. O que vai variar aí vai ser o valor dos juros, que vai começar um valor e vai diminuindo, né? Mas agora, o problema está perguntando para a gente qual seria o valor da 20ª parcela. Vamos lá. Então, eu já sei que o valor da amortização é 750. Então, agora vamos colocar naquela fórmula que eu mostrei para vocês. Ó, aqui a gente tem o período, o número de períodos. Aqui eu estou querendo saber qual período. Eu não estou querendo saber da 20ª parcela, então eu vou colocar que é o número 20, né? Então, aqui eu tenho A, que é a amortização, que é o 750, mais qual que é o meu saldo devedor no período 0? É quanto eu emprestei, 90 mil. Né? Menos N menos 1. Qual que é o meu N aqui que ele está perguntando? É o 20, menos 1. Vezes a amortização de novo, 750. E vezes a taxa. 1% ao mês é igual a 1 dividido por 100, que é 0,01, tá? A gente tem que a nossa parcela de número 20 é igual. Aí a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver isso que está dentro do parênteses aqui. Então, a gente vai repetir 750 mais 90 mil menos 20 menos 1, que é 19, vezes 750, vezes 0,01. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Essa multiplicação. Então, a gente tem 750 mais 90 menos, quando a gente faz 19 vezes 750, a gente tem 14.250, vezes 0,01. Agora, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. 750 mais, quando a gente faz 90 mil menos 14.250, a gente tem 75.750, vezes 0,01. Agora, vamos para a multiplicação. 750 mas, quando a gente faz 75.750 vezes 0,01, a gente tem 757,50. Isso quer dizer que minha parcela de número 20 vai ser no valor de 1.507,50. Então, e se eu quiser saber qual que vai ser a minha parcela de número 80? É só vocês irem lá e substituir o 20 aqui pelo 80. A parcela de número 100 é a mesma coisa. Então, é sempre essa mesma fórmula. Fica muito mais fácil da gente encontrar o valor das parcelas do que sair montando uma planilha aí com 120 parcelas, né? Então, essa fórmula fica bem mais tranquila de fazer. Então, o valor da 20ª parcela é igual a 1.507,50, tá? Aí, quando a gente fala do cálculo do saldo devedor, aqui a gente estava querendo saber do valor da parcela, quanto que eu vou pagar. E agora a gente também tem o saldo devedor. Qual seria o meu saldo devedor em determinado período, né? Então, da mesma fórmula que calculamos o valor da amortização, também o valor do saldo devedor será facilmente encontrado. E aqui a gente tem, ó, se a gente quiser saber no período 1, é saldo devedor no período 1, daí a gente tem igual a saldo devedor no período 0 menos 1 vezes amortização. E assim sucessivamente. Aí você vai procurar dentro do que o problema estiver perguntando, em que parcela que você quer encontrar o teu saldo devedor. Nesse caso, vamos voltar aqui para a parcela de número 20. Ó, vamos calcular o saldo devedor do exemplo anterior, que a gente acabou de passar,
que ainda restará após o pagamento da 20ª parcela. Então, eu tenho saldo devedor no tempo que eu estou pedindo, que no caso vai ser 20, né? É igual a saldo devedor no período 0, menos o tempo, aqui o número de períodos, vezes a amortização. Então, eu quero saber o saldo devedor quando eu tiver pago a 20ª parcela. O meu saldo devedor no período 0 é 90 mil, menos qual que é o número de períodos que eu quero saber? É o 20, que a gente acabou de falar aqui também, vezes a amortização, que nós também encontramos lá, que é o 750, né? Primeiro, vamos resolver a multiplicação. Então, a gente vai ter 90 mil menos, quando a gente faz 20 vezes 750, a gente tem 15 mil. Então, a gente vai ter 90 mil menos 15 mil. O meu saldo devedor na parcela de número 20, depois que eu tiver pago a parcela de número 20, vai ser 75 mil reais. E depois que eu tiver pago 90 parcelas, qual que vai ser meu saldo devedor? É só substituir o 20 pelo 90 aqui e fazer essa conta, que vocês vão saber. Fica bem mais fácil, porque geralmente a gente até deu esse exemplo aqui, porque quando a gente fala principalmente sobre financiamento de imóvel, a gente nunca está falando em pouco tempo, né? A gente está falando aí, 120 ainda chega a ser pouco, mas a gente está falando aí de 240, 360 meses, então... Quando a gente vai fazer esses cálculos, a gente tem que colocar isso na fórmula mesmo, porque senão fica muito complicado da gente fazer essa conta, tá? Então, agora que a gente finalizou, deu os exemplos aqui das fórmulas, das contas, como que funciona no sistema SAC, agora a gente vai ver como que funciona no sistema Price, que o valor da amortização, ela não é constante, tá? Essa é a grande diferença entre um sistema e outro. E depois eu ainda vou fazer para vocês um comparativo, porque a gente vai usar os mesmos números, o mesmo exemplo que a gente usou agora para o sistema SAC, a gente vai usar para o sistema Price. Para quê? Para a gente depois comparar quanto que eu pagaria nesse financiamento se fosse feito pelo sistema SAC e quanto que eu pagaria se fosse feito pelo sistema Price, tá? Então, esse sistema, né, o Price que a gente está falando, é mais conhecido no Brasil como a tabela Price, tá? Que consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por duas parcelas distintas, uma de encargos financeiros, né, juros, e outra de capital, que no caso é a amortização. No caso, os dois são assim, né? Quando a gente está falando da parcela, a gente está falando, o que a gente está pagando de amortização mais os juros, tá? Só que no sistema SAC, o valor da amortização é o mesmo. E no sistema Price, o valor da parcela é o mesmo. Então, o valor da amortização ela vai variando, tá? Então, vamos dar o mesmo exemplo que a gente fez daquela empresa que emprestou os 10 mil. A gente vai falar agora, mas dentro do sistema da tabela Price, tá? Uma empresa pede emprestado 10 mil reais que o banco entrega no ato. É o mesmo exemplo que a gente acabou de passar para vocês. Sabendo que os juros serão pagos anualmente, que a taxa de juros é de 10% ao ano e que o principal será amortizado em 4 parcelas anuais, construir a planilha. Então, olha só, aqui eu tenho que o valor que eu emprestei é 10 mil, a minha taxa é 10% ao ano e a quantidade de parcelas é 4. Aí a gente vai usar essas duas fórmulas, tá? Se essa fórmula aqui, que é o valor que a gente quer encontrar, está pedindo que eu encontre a ANI, que nós já estudamos isso nas aulas anteriores, então o nosso primeiro passo vai ser encontrar a ANI, porque se eu chegar para fazer essa fórmula aqui sem ter encontrado o valor de ANI, eu não vou chegar em lugar nenhum, tá? Então, o primeiro passo vai ser a gente calcular o ANI. Para a gente calcular o ANI, eu preciso de que valores? Tempo, número de períodos, né, no caso, e taxa. Então, aqui eu tenho que o número de períodos é 4 e a taxa é 10% ao ano. Então, vamos calcular. O ANI primeiro, né? Então, aqui eu tenho, na fórmula é 1 mais taxa elevado a tempo, menos 1. Aqui, ó. Então, a gente tem 1 mais taxa, que é 0,10, elevado ao tempo, que é 4 anos, menos 1. Divididos por taxa vezes 1 mais taxa elevado a tempo. Então, aqui a gente vai ter a taxa, que é 10%, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é 4 anos.
Lembrando que esse 10% é 0,10 porque a gente dividiu por 100, tá? Ok, quando a gente faz aqui ó, essa conta 1 mais 0,10, a gente tem 1,10 elevado a 4 menos 1. Sobre, aqui a gente vai também somar o 1 mais o 0,10. Então, vai ficar 0,10 vezes 1,10 elevado a 4. Agora, primeiro, vamos resolver essas potências aí. 1,10 elevado a 4 é igual a 1,4641, menos 1, sobre 0,10 vezes 1,4641, tá? A NI é igual, quando a gente faz 1,4641 menos 1, a gente tem 0,4641, sobre, agora a gente faz essa multiplicação aqui, 0,10 vezes 1,4641, que é igual a 0,14641. Agora é só a gente dividir um pelo outro, tá? Então, a gente tem aqui, a NI é igual a 3,169865, tá? Então, agora a gente vai pegar esse valor, vai transportar aqui para a próxima tela, para vocês verem que a gente vai usar ele para a fórmula. A gente já sabe que o valor de ANI é igual a 3,169865. Agora, é só aplicar nessa fórmula simples aqui, ó. Então, vai ficar R é igual, que é o valor da prestação que a gente quer saber, né? Ao P, que é o valor que a gente emprestou, que é 10 mil, dividido pelo ANI, que é o que a gente acabou de encontrar, 3,169865. R é igual a 3.154,71. Então, o valor das prestações desse financiamento será igual a 3.154,71. Vocês conseguem entender a diferença que foi da tabela SAC no caso do sistema SAC para a tabela Price? É que é o seguinte, no sistema SAC a gente encontra as parcelas iguais da amortização. E agora, na tabela Price, a gente acabou de encontrar os valores que vão ser todos iguais das parcelas. Eu não sei qual o valor ainda que vai ser amortizado. Isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, agora eu sei que eu vou pagar 4 parcelas, nesse caso, né? Quando a gente falou do sistema SAC, a gente sabia que a gente ia pagar, ia amortizar em 4 parcelas, no caso, ia fazer 10 mil divididos por 4. Então, a gente ia pagar R$ 2.500 por mês, que seria a amortização. Nesse caso, eu sei que eu vou pagar R$ 3.154,71 de parcelas. Então, vai ser 4 parcelas desse valor, tá? Aí, vamos colocar isso dentro da tabela aqui no sistema Price, tá? Então, aqui, ó, eu sei que as minhas 4 parcelas vão ser o mesmo valor, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar, para calcular esses juros aqui, ó. O primeiro vai ser sempre igual, tanto o saque quanto do Price, porque é o primeiro período, né? Eu emprestei 10 mil vezes 10%, vai ser R$1.000. Ok, só que eu vou amortizar, desses R$1.000, que eu estou pagando aqui 3.154,71, eu vou tirar R$1.000 que é de juros, isso quer dizer que eu vou estar amortizando 2.154,71. E é esse valor que eu vou deduzir dos 10 mil aqui para calcular qual que é os juros do próximo período. Então, quando eu pego 10 mil que eu emprestei e amortizo os 2.154,71, sobra 7.845,29, que eu ainda estou devendo, né? Vezes 10%. Aí eu encontrei aqui o valor dos juros, 784,53. Desses 700, aí a gente vai fazendo a mesma coisa aqui, ó. O que foi pago de juros, aí vocês vão ver que a diferença aqui da tabela Price para saque é que, nesse caso, o valor dos meus juros aqui também está diminuindo, só que o valor da minha amortização, ela está aumentando, tá? A diferença dos dois, o sistema saque, a amortização é sempre igual e na tabela Price não é, ela está variando, ela está aumentando. Eu estou amortizando cada vez mais da minha dívida. E eu estou pagando menos juros. O que mantém igual na tabela Price? O valor da parcela. Então, eu sei que vai ser 4 parcelas iguais, tá? O que vai mudar aí? Vai ficar variando aí entre juros e amortização, mas o valor da parcela vai ser sempre a mesma quando a gente está falando
de tabela price, né? Quando a gente vai fazer financiamento do imóvel mesmo, que é pelo sistema SAC, tá? Quando a gente faz financiamento imobiliário, é pelo sistema de amortização constante. Por isso que sempre eles falam assim, ó, a primeira parcela é 1.500, mas a tua última parcela vai ser de R$ 530. Por quê? Porque quando chega lá na última parcela, você está pagando quase só amortização, você não está pagando mais juros, os juros você já pagou, tá? Então, quando a gente fala de financiamento de imóvel, por isso que geralmente começa num valor e vai reduzindo até chegar num valor bem baixo, porque daí esse já é o valor que vocês estão pagando de amortização mesmo da dívida, tá? Agora vamos fazer aquele comparativo que eu falei para vocês. Aqui eu tenho, ó, dentro do sistema SAC, quando a gente está falando de primeira parcela no sistema SAC, eu paguei 3.500. No sistema Price, 3.154,71. Então, vocês já estão vendo que no sistema SAC eu paguei mais. Porém, eu amortizei mais também, ó. No sistema SAC eu amortizei 2.500 e no sistema Price eu amortizei 2.154. Gente, quando chegar no final do período, o valor da amortização dos dois vai ser a mesma. Porque assim, não tem como a gente emprestar 10 mil e amortizar 9. Não tem como a gente emprestar 10 mil e amortizar 11. Se a gente emprestou 10 mil, o valor da amortização é 10 mil. Você vai amortizar o que você emprestou. O que varia, logicamente, quando a gente vai fazer um empréstimo, em determinados bancos é o que vai variar a taxa de juros aí. Então, o que vai variar são os juros, tá? Mas o valor da amortização dos dois são iguais. Vocês estão vendo aqui que no sistema SAC a gente amortizou 10 mil quando chegou no final e aqui no sistema Price também. Qual foi a diferença aí? Olha quanto que eu paguei de juros no sistema SAC. R$ 2.500. Olha quanto que eu paguei de juros na tabela Price. R$ 2.618,83. Então, a gente consegue ver que pelo sistema da tabela Price, a gente acaba pagando um pouquinho mais de juros aí. Logicamente que como a gente está falando de 10 mil, não é uma quantidade assim que faz tanta diferença. Mas vamos falar lá como a gente estava falando aí de uma casa, por exemplo, que a gente compra, às vezes financia aí 250 mil aí no banco. Quando a gente está falando dessa diferença aí, fica um valor bem considerável, tá? Então a gente não pode olhar para o dinheiro e pensar assim, ah, mas é só R$ 100 de diferença. R$ 100 é muita coisa, então a gente tem que dar bastante valor nisso quando a gente vai fazer um empréstimo, tá? Mas agora sim, agora vocês já sabem, quando for fazer algum financiamento, alguma coisa, já pode falar, mas qual que é o sistema de amortização? Isso aí vocês já sabem agora, vocês já sabem a diferença e quando vocês estiverem prestes a fazer alguma coisa, vocês já vão estar entendendo quando ou um gerente de banco, alguém estiver falando, passando isso para vocês, tá? O nosso próximo assunto, após, né, que a gente agora finalizando essa parte de amortização, é a análise de investimentos. Gente, o que é, resumindo, o que é análise de investimentos? Significa a gente dizer, vale a pena investir ou não? Vale a pena eu tirar o dinheiro do bolso e investir em determinado, né, setor? O que vale a pena ou não? Né? Então, para tudo, né, tem investidores que, logicamente, que eles fazem vários estudos e muitos cálculos antes de colocar o dinheiro deles em algum lugar, né? Então, olha só, financeiramente, qualquer investimento pode ser analisado em função do lucro ou do prejuízo, tá? Econômico que produz, da taxa percentual de retorno que proporciona ou do tempo que leva para retornar o investimento inicialmente despendido, tá? Então, sempre quando for ser feito um investimento, tem que ser feito um cálculo, vai valer a pena, né? E esse retorno que eu vou ter, tá sendo satisfatório para mim? Eu estou achando muito baixo, vou procurar outro lugar para investir, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado para ver qual que é o melhor lugar onde se colocar o dinheiro, né? Olha só, para determinar tais indicadores, né, indicadores da análise de investimentos, existe na teoria financeira uma diversidade de técnicas de análise de investimento, muito úteis ao gestor na avaliação e escolha de um projeto. Entre os principais métodos que o gestor pode considerar para a tomada de decisão, nós vamos destacar aqui a TIR, que é a taxa interna de retorno, e o valor presente líquido, que é o VPL, tá? Aí vamos lá, projeto de investimento, olha só, vamos conceituar.
consiste em qualquer negócio que terá um investimento de recursos. Estou investindo, né? No intuito de se obterem lucros futuramente, tá? Tais como abrir uma empresa ou até mesmo um pequeno negócio. Podemos dar como exemplo um carrinho de pipoqueiro, um salão de estética, vendas de roupas, a abertura de um mercadinho, entre tantas outras opções. Vamos supor que você está querendo abrir uma loja. Você vai ter que tirar dinheiro do teu bolso para você abrir essa loja, né? Por isso que a gente até conversou, a gente chegou a falar alguma coisa, né, na disciplina de estatística, que a gente tem que fazer análise de mercado quando a gente vai abrir um negócio. Então, vou falar um exemplo bem bacana para vocês, mas vocês já perceberam que essas lojas que abrem para fazer venda de roupa de academia, né, professora, elas sempre tentam ficar localizadas perto das academias, né? Então, por quê? Porque elas querem, às vezes a pessoa tá lá na academia, tá toda empolgada, sai e vê uma roupa bonita ali do lado, e isso é puro marketing, gente. Então, eles fizeram uma análise e viram que seria muito mais rentável eles colocarem essa loja perto da academia, mesmo porque são as pessoas que frequentam a academia que vão comprar esse tipo de roupa, né? Quem não frequenta a academia não vai comprar. Então, tudo isso é feito, essa análise. Daí tá, a gente fez a análise de investimento, a gente viu que a gente tem um público bom ali. Qual que é a projeção que eu vou ter de vendas para essa loja? Então, tudo isso a gente vai fazer. Qual que vai ser a minha despesa fixa dessa loja, né? Qual que vai ser a minha margem de lucro? Essa parte de margem de lucro, formação de preço, vocês ainda vão ver nas próximas disciplinas, tá? Mas qual que vai ser? Para a gente poder saber se vale a pena tirar o dinheiro do bolso e investir, ok? Vale a pena eu tirar, vamos supor, eu vou pegar 50 mil reais para abrir essa loja. Vale a pena eu ir lá no banco ou emprestar, ou se eu tiver, tirar tudo que eu tenho aplicado para investir nessa loja, ela vai me dar um retorno? Ela vai me dar um retorno em quanto tempo? Então, tudo isso tem que ser visto. Não é simplesmente ir lá montar a loja e ficar esperando. Não, a gente tem que fazer toda essa análise para não correr o risco de perder dinheiro, porque perder dinheiro é uma coisa que eu nunca conheci ninguém que goste, né? Então, assim, a gente tem que fazer toda essa análise. E dentro do projeto de investimento, é isso que a gente fala. Por isso que a gente começa a fazer esses cálculos. A taxa de retorno. Qual que vai ser a taxa de retorno do meu investimento, né? Então, a gente vai começar a falar aqui sobre o valor presente líquido. Ó. O valor presente líquido é uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas na análise de investimentos. O objetivo do valor presente líquido é encontrar alternativas de investimento que rendam mais do que custam para os patrocinadores. Logicamente, tem que render mais do que custar, senão não vale a pena, né? Olha só uma regra que eu tenho certeza que vocês vão gravar isso, né? A principal regra do valor presente líquido. Quanto maior, melhor, tá? Se o valor presente líquido for maior que zero, o projeto continua sendo analisado. Aí você vai ver quanto que vai ser. Vale a pena? Por mais... ele deu maior que zero, mas eu achei que deu um valor muito baixo, então eu acho que não vale a pena eu prosseguir com esse projeto. Se o valor presente líquido for menor que zero, descarta. E se o valor presente líquido for igual a zero, descarta também. Porque por que você vai fazer toda uma análise, vai fazer todo um investimento para não ter nem lucro e nem prejuízo, e vai ficar, então, mas querendo ou não, alguma coisa você perdeu que foi o tempo, né? Então, se ficar igual a zero também não vale a pena. Tanto que muitas vezes, dependendo do valor que ele vai ficar maior que zero, mas dependendo do valor, muitos investidores decidem por não fazer, porque acabam achando muito baixo, tá? Aí a gente tem aqui, considerando que uma alternativa de investimento requeira desembolso inicial de 10 mil, ó, eu vou tirar 10 mil reais do bolso, e vai proporcionar geração de fluxos de caixa de 6 mil por ano durante 2 anos. O VPL calculado a um custo do capital de 10% ao ano seria o seguinte, tá? Aqui a gente tem, ó, valor presente líquido, a gente tem... Tá tirando 10 mil do bolso aqui, né? A gente sempre coloca que quando a gente tá tirando é negativo, tá saindo do meu bolso, né? Aí a gente tem aqui 6 mil, que é o que vai render, no caso, nesse primeiro ano.
é igual a 1 mais taxa elevado a N. 1 mais taxa, a taxa é 10%, elevado a N nesse primeiro momento, que é 1, no primeiro ano. E a gente vai fazer no segundo momento, que é, no caso, no segundo ano, que vai substituir aqui pelo 2. Então, quando a gente faz essa conta aqui, vai dar 5.454,54 no ano 1 e 4.958,68 no ano 2. Aí, somando isso, a gente vai ter 10.413,22. Só que desses 10.413,22, 10 mil foi o que eu tirei do bolso, tá? Então, o que sobrou aí pra gente foi 413,22. Então, daí vai ser a análise que vocês vão fazer quando vocês forem investir em alguma coisa. Vale a pena eu tirar o dinheiro do bolso para, em 2 anos, eu ter R$ 413,22? Eu acho que não vale, mas isso é análise de cada um de vocês, né? Agora, deixa eu só dar uma esclarecida bem do que é o valor presente líquido para vocês. Vocês estão vendo que no segundo ano, aqui, ele deu menos, né? Por que que a gente fala isso? Foi o exemplo que a gente vai falar isso quando a gente estiver falando na próxima aula de inflação. Lembra, há 2 anos atrás, por exemplo, vocês tinham R$100, vamos dar esse exemplo. Se a gente for comparar com o que a gente comprava com R$100 há 2 anos atrás, não é a mesma coisa que a gente compra com R$100 nesse ano. Porque conforme vai passando o tempo, o dinheiro vai perdendo o valor. Então, os R$100 de hoje não é a mesma coisa que os R$100 de 2 anos atrás. E é por isso que a gente tem aumento de salário todo ano, tem tudo isso, porque tem que ter um acompanhamento aí que a gente vai ver depois na aula que a gente estiver falando sobre inflação. Mas o valor no tempo, ele perde, ele vai perdendo. Por isso que a gente está falando do valor presente líquido. Quanto que esse valor a gente está falando daqui 2 anos, mas quanto que ele custaria para mim hoje? Quanto que ele valeria para mim hoje? Por isso que eu trago ele para o valor presente. Então, quando a gente está falando isso, vale a pena eu tirar R$10.000 do meu bolso hoje, para daqui 2 anos eu pegar R$10.413? Vale a pena para vocês? Então, vocês têm que fazer essa análise. Opa, peraí, vou procurar um lugar melhor que eu acho que está... quando eu vou fazer uma aplicação e vai render um pouco mais do que isso. Então, toda essa análise vocês conseguem fazer com essas fórmulas, tá? A equação do VPL, se observamos a equação abaixo, é possível notar que o valor presente líquido de uma operação financeira envolve 2 raciocínios principais. Primeiro, temos que resolver a equação entre parênteses, né? A qual consiste no cálculo do valor presente de todos os fluxos de caixa futuros, né? A gente vai pegar todo o fluxo de caixa futuro e trazer para o valor presente, né? E trazer todos os valores projetados nas diferentes parcelas para o valor presente. Após calculado o valor presente dos fluxos de caixa constantes, entre parênteses, deve-se então subtrair o valor do investimento, que é, no caso que a gente deu o exemplo aqui dos 10 mil. E o resultado desse cálculo será o do valor presente líquido, tá? Então, aqui vamos estar. O administrador financeiro de uma empresa está considerando um investimento que requer desembolso inicial de 10 mil. Ele vai tirar. Olha só, vamos falar esse exemplo aqui pelo gráfico que a gente tem aqui, do fluxo de caixa que a gente viu até na aula passada. Saiu 10 mil do meu bolso, no primeiro ano vai entrar 3 mil, no segundo 6 mil e no terceiro 8 mil. Então, levando em conta que o custo do capital da empresa é de 10% ao ano, né? Determine se o projeto é atrativo para a empresa, né? Aqui a gente está falando de TMA. Gente, TMA significa taxa mínima de atratividade. Os investidores usam muito isso. Por quê? Se eles colocam um conceito, eu só vou aplicar se tiver a taxa mínima de 10%, se ele for fazer um investimento, alguma coisa que vai render 9%, ele já não quer, porque a taxa mínima que ele acha atrativa é 10%. Então, é muito trabalhado, investidores trabalham muito com isso, tá? Então, agora a gente vai colocar isso aqui nessa fórmula, A gente vai pegar o valor do primeiro período, o valor do segundo período, o valor do terceiro período e assim sucessivamente se tivesse mais, né?
Então, a gente tem VPL, ó, o primeiro período, 3.000, daí é divididos por 1 mais taxa elevado a N. Então, 1 mais taxa, que é 10%, elevado a 1, que é o primeiro período. No segundo período foi 6.000, divididos por 1 mais taxa elevado a segundo ano. No terceiro foi 8.000, divididos por 1 mais taxa elevado a 3. Menos o meu investimento inicial, que foi 10.000, ok? Então, aqui, quando a gente faz essa conta, a gente vai ter, vamos fazer a soma de cada um, né, que vai dar 1,10 de cada parcela aqui embaixo. Então, a gente vai ter agora, ó, 3.000 divididos por 1,10, mais 6.000 divididos por 1,21, 8.000, mais 8.000 divididos por 1,331. Tudo isso menos 10.000. Primeiro, nós vamos fazer as divisões. Então, a gente vai ter... Quando a gente divide cada um desses, a gente vai ter essas respostas. É 2.727,27 mais 4.958,68 mais 6.010,52. Essa soma menos 10.000. Nesse caso aqui, vai dar 13.696,47 menos 10.000. Então, nesse caso aqui, ele vai ter um VPL que é um retorno de 3.696,47. Aí vai dele analisar se isso, do investidor analisar se isso é viável ou não. Fazemos isso também no Excel, ok? Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. A gente faz a planilha do fluxo de caixa. Aqui a gente tem a saída de 10.000. No primeiro ano foi 3.000, no segundo foi 6.000 e no terceiro ano foi 8.000. A minha taxa, 10%. E aqui está o meu VPL. Então, a gente vai lá em fórmulas, né? Nas funções aqui na financeira e vai puxar aqui o VPL. Ele vai abrir essa telinha aqui, tá? Na onde que tá a taxa, a gente vai colocar, vocês estão vendo que aqui tá B6, a gente vai colocar 10%, vai estar onde que tá os 10%. E o valor a gente vai selecionar dos 3 períodos. Aí a gente vai ter aqui que o fluxo de caixa, o valor presente líquido é 13.696,47. A mesma conta que deu, o mesmo resultado que deu a nossa conta com a fórmula que a gente fez anterior. Só que aqui agora a gente tem que diminuir os 10.000 que a gente investiu, para a gente saber que o valor que realmente sobraria para a gente é 3.696,47, ok? Aí a gente tem também a TIR, que é a taxa interna de retorno, tá? Que é a taxa de remuneração que se obtém sobre o determinado fluxo de caixa. A TIR é a taxa de juros que iguala, em determinado tempo, o valor presente das entradas, recebimentos, com os das saídas, pagamentos previstos em caixa. Vocês estão vendo que a gente está falando de fluxo de caixa, né? A gente começou a falar disso na aula passada e quando a gente está falando do valor presente líquido, está falando da TIR, a gente está falando do fluxo de caixa. Então, aqui eu tenho uma saída de 10.000 e se eu tive 2 entradas de 6.000 aqui, a gente pode até falar, ou se fosse por mês ou por ano, né? Mas é um em cada período, então a gente tem um período aqui, 2 períodos, né? Então, aqui a gente coloca isso aqui no Excel, a saída do meu bolso de 10.000, que é negativo, aí eu tenho no primeiro período 6.000 e no segundo período 6.000 também. Aí a gente vai lá nas fórmulas, encontra a financeira e encontra a TIR, né? Acha a fórmula aqui da TIR. Ele vai mostrar essa tabelinha e a gente vai selecionar todos os valores, tanto o que saiu do meu bolso quanto os valores que entrou. E aqui ele vai me mostrar qual que foi a minha taxa. A minha taxa interna de retorno aqui foi de 13,7%, né? Então, muitas pessoas, muitos investidores vão achar que essa taxa é muito atrativa, né? Alguns investidores já vão achar que não, mas 13% já é uma taxa bem mais atrativa, né? Se a gente for colocar, vocês podem até pegar depois para fazer esse teste no próprio Excel, para pegar aquele exemplo onde o ganho foi de R$ 437 em dois anos, né? Então, a TIR aí vai dar bem menor, a taxa interna de retorno, né? É assim, o que saiu do meu bolso
está sendo remunerado para mim? Qual é o percentual que está voltando para mim, né? E quando a gente está falando de fluxo de caixa, estou falando que eu já tirei todas as minhas despesas, né? É o valor que que voltaria para mim, voltaria para o meu bolso. Porque se eu colocasse 10 para ter, no caso da aplicação, por exemplo, quando a gente aplica o dinheiro, a gente coloca ele lá e deixa. Então, ele só vai render. Você não vai ter despesa com ele. Só que a gente deu exemplos aqui que a gente está falando de abrir um negócio, né? Então, é o seguinte, quando a gente vai abrir, vamos voltar aqui o exemplo da loja de roupas, né? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem que colocar na ponta do lápis tudo que a minha projeção de receitas, com o que a minha margem de lucro, mas eu tenho que colocar todas as minhas despesas. Vale a pena eu abrir essa loja muitas vezes para ter o quê? Um ganho de R$2.000, R$2.500 para ter funcionário e para sobrar isso para mim? Então, muitas vezes não vale a pena a gente abrir um negócio para não ter uma taxa de retorno tão boa, tá? Então, por isso que vocês têm que fazer esses cálculos antes de tomar uma decisão tão importante como essa, tá? Então, é o seguinte, esses foram os conceitos da nossa aula de hoje, tá? A nossa próxima aula é a nossa última aula com conteúdo, daí depois já é a aula 8, que é o resumo, tá? Resumo de todas as aulas, e daí na próxima aula a gente vai falar bem sobre o que é a perda do dinheiro no tempo, quanto que ele perde, né, força no tempo, que no caso seria a famosa inflação, que eu acho que todos vocês ouvem falar todo dia aí no jornal, e pode ser que muitos não saibam como que faz esses cálculos e como que funciona isso. E a gente vai ver tudo isso na próxima aula, tá? Obrigada, professora Cristiane, aqui pela presença, e a gente aguarda todos vocês para a correção das nossas atividades. Olá, alunos, tutores, novamente aqui, vamos à correção das nossas atividades. Antes eu queria falar um pouco sobre aquela atividade que eu passei na aula passada para vocês a respeito do fluxo de caixa. Primeira coisa, a gente montar uma tabelinha no Excel discriminando quais são as nossas despesas, né? Eu já vi que fiquei muito feliz que eu já vi que tem aluno fazendo isso, inclusive alunos querendo tirar dúvidas, né? Se a gente está com dúvida é porque a gente está tentando fazer, né? Então, assim, vamos montar essa tabela. Tudo que for entrando, a gente vai dar um total, as entradas, o que a gente ganha. Daí a gente vai relacionar as despesas, quais são os nossos gastos, né? E vai dar um total das despesas também, que são as nossas saídas. Quando a gente pega a entrada menos a saída, vai ser o saldo, no caso, que sobrou pra gente, né? E que a gente fique feliz se estiver sobrando, né, pessoal? Aí é o seguinte, sobrou alguma coisa, já entra como saldo inicial do mês seguinte, tá? Uma dica que eu quero dar para vocês. Eu sei que tem alunos que têm um pouco mais de facilidade com Excel do que outros, né? Então, se você tem aí um colega que está do teu lado, que você sabe que ele tem um pouco mais de facilidade, vai fazendo com ele, vai pedindo o auxílio dele também, porque a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade e pode dar aí uma assistência para vocês na hora de montar essa planilha. Por que eu quis mostrar ela para vocês? Porque eu acho muito importante vocês terem uma noção do que é um fluxo de caixa, e eu acho que é muito legal a gente trazer ele para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? E como a gente está dentro de um curso de técnica em finanças, se você for trabalhar no setor financeiro de uma empresa, você tem que ter um pouco de conhecimento aí com o Excel, tá? O Excel é uma ferramenta que a gente usa muito quando a gente está falando em finanças, tá? Então, assim, tem que treinar, vai errar, vai corrigindo, vai tentando, porque
É assim que a gente aprende mesmo, tá? Mas assim, tentem pegar como multiplicadores aí nos polos de vocês esses alunos que têm um pouco mais de prática já com o Excel. Porque a gente sabe que tem alguns que já usam no trabalho, alguma coisa que tem um pouco mais de conhecimento, tá? Mas a base do fluxo de caixa é somar as entradas, somar as saídas e diminuir um com o outro. Pegar as saídas, diminuir com o que entrou, no caso teve as entradas que teve, para ver qual que foi o saldo. Se for negativo, o saldo negativo também vai para o próximo mês, né? Porque a gente não some com saldo negativo, tá? Então, assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre fluxo de caixa, falem aqui com a gente tentar responder para vocês, tá? Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças isso, tá, pessoal? Tudo é prática, tá? Esses exercícios que a gente está fazendo, tudo é questão de prática. Vocês têm ele no livro, no caderno de atividade de vocês, tentem resolver, tá? Não deixe para tentar só fazer esses exercícios no momento aqui da nossa aula, porque senão muitas vezes pode ser que seja um tempo curto mesmo para vocês. Então, pega o livro e fala, agora eu vou pegar, não vou olhar a slide, não vou olhar nada, eu vou pegar o exercício que está aqui no caderno de atividade e vou tentar resolver. Sem olhar atrás do livro também, tá? É para tentar resolver, tá? Porque assim, é treinando que vocês vão aprender a praticar todas essas fórmulas que a gente está passando para vocês, tá? A gente tem alguma observação, professora? Bastante observações. Eu estava até desanimada, professora, porque na primeira parte o chat estava aqui tranquilo, mas agora a gente voltou do intervalo e tem bastante resposta já. E aproveitando o que você acabou de falar, é muito legal essa questão da prática do exercício, porque assim, vocês têm bastante atividades propostas no livro, certo? Mas é legal você começar a fazer pelo que você fez aqui. Hoje você fez um exercício aqui no caderno, que a professora vai fazer comentários e você vai ter no livro. É interessante começar por esse exercício, por quê? Porque quando você refaz esse exercício no seu caderno, você acaba fazendo um feedback da aula e dos comentários que a professora fez aqui na sala, aqui na aula. E isso é importante, porque daí você começa a lembrar das fórmulas, do que eu preciso prestar atenção, e isso te ajuda a resolver os outros exercícios que estão propostos no livro. E assim você consegue até entender melhor como proceder em cada atividade. Então é bem interessante mesmo, e não se desesperem, eles estão desesperados por causa da prova. Pessoal de Paraná, se acalmem, Guajará. É até um exemplo que eu vou dar para vocês, mas quando eu estava fazendo a minha graduação, quando eu entrei na aula dentro de matemática financeira, quando a gente começou a estudar isso, era aquela explicação na sala, e daí depois vinha uma listinha aí de 100, 150 exercícios. Por quê? Porque é treinando que a gente aprende. Então, a professora Cristiane, a professora de matemática, ela deve dar muitas listas de exercícios também. Muitas. Porque, gente, é treinando, é praticando esses exercícios que vocês vão memorizar, vão aprender como que faz, entendeu? Por isso que a gente dá essas atividades, os questionários para vocês fazerem após a aula, entre uma aula e outra, né? Para vocês irem praticando isso. Não é só esse momento que vocês vão fazer esses exercícios, vocês têm que ir praticando isso também, porque senão vai acontecer que vocês não vão conseguir tirar essas dúvidas, tá? Aproveitar o tutor de vocês aí, aproveitar um colega que você vê que já tem um pouco, já pegou mais a matéria assim, vou pedir ajuda desse meu colega. Então, vocês têm que aproveitar esses momentos aí, tá? Vamos começar aqui a correção das nossas atividades, tá? Para não correr o risco de não dar tempo, tá? Vamos lá, questão número 1. Uma casa está sendo financiada por R$150 mil, a serem pagos em 180 parcelas. Vamos voltar aqui, deixa eu pegar minha caneta. 180 parcelas mensais pelo sistema SAC, tá? Sabendo que a taxa de juros a ser contratada é 0,5% ao mês, calcule o saldo devedor na parcela de número 30. Eu quero saber o saldo devedor. Eu financiei uma casa por R$150 mil em 180 parcelas. E eu quero saber qual que vai ser, depois que eu tiver pago 30 parcelas, quanto que eu vou estar devendo, né? Tá bem claro isso. Depois que eu paguei 30 parcelas, quanto que eu estou devendo ainda da casa? É aquela fórmula que nós vimos na aula de hoje. Primeiro, a gente vai descobrir o valor
da amortização, tá? Ó, a amortização é igual a saldo devedor no período 0 sobre o número de períodos. O meu saldo devedor no período 0 é 150 mil, porque foi o valor que eu emprestei, sobre o número de períodos, 180 meses. Então, o valor da minha amortização vai ser 833,33. Pessoal, sistema de amortização constante. A amortização é sempre a mesma, da primeira até a última parcela. Então, da parcela de número 1 até a parcela de número 180, vai ser 833,33 o valor da amortização. O que vai variar aí vai ser os juros, que vai começar um valor e vai diminuindo, tá? Mas a questão está perguntando aqui é quanto que eu vou estar devendo depois de eu ter pago 30 parcelas desse financiamento, que é essa segunda fórmula aqui que a gente vai fazer. Então, meu saldo devedor vai ser 150 mil, né? Que é igual a 150 mil menos, né? N vezes A. N, que é o tempo que eu já paguei, que são 30 parcelas, né? Vezes A, que é a amortização, que é 833,33. Vamos resolver o parênteses primeiro. O meu saldo devedor é igual a 150 mil menos, quando eu faço 30 vezes 833,33, é igual a 25 mil. Então, eu tenho 150 mil menos 25 mil. Meu saldo devedor vai ficar de 125 mil reais. Depois que eu paguei 30 prestações, o meu saldo devedor vai ser de 125 mil reais, tá? Então, e se eu paguei 50? É só substituir o 30 por 50. Igual o exemplo que a gente fez na aula de hoje, tá? A gente vai amortizando e a gente vai deduzindo, tá? Para que fique bem claro para vocês esse conceito de amortização. Ó, se eu emprestei 10 mil e a minha primeira parcela foi R$ 1.500, sendo que R$ 1.000 foi amortização e 500 foi juros, isso quer dizer que depois que eu paguei a minha primeira parcela, eu não tenho que pegar 10 mil que eu emprestei e diminuir 1.500. Eu tenho que pegar 10 mil e diminuir 1.000, porque os outros 500, vamos supor que eu emprestei do banco, os outros 500 é do banco, tá? O único que foi ali para pagar a minha dívida mesmo foi aqueles 1.000, que vai ser o que vai diminuir. Então, emprestei 10. Se eu paguei 1.500, 1.000 é amortização e 500 é juros, então no próximo mês eu vou estar devendo 9, tá? Porque é só a amortização que a gente abate do nosso saldo devedor. O resto é os juros que a gente está pagando para o banco, que a gente está remunerando o banco por ele ter emprestado esse dinheiro para a gente, tá? Então, a gente já viu isso lá nas aulas passadas, conceituando os juros, tá, pessoal? Tivemos respostas dessa questão? Sim, tivemos várias respostas de Alta Floresta, de Espigão do Oeste, de Plácido de Castro. Parabéns, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos para a questão de número 2 agora, tá? Ó, uma casa está sendo financiada por 150 mil, olha lá, as mesmas informações, a serem pagos em 180 parcelas mensais pelo sistema SAC, mesma coisa, sabendo que a taxa de juros a ser contratada é de 0,5 ao mês, calcule a prestação devida na 30ª parcela. Então, agora eu quero saber qual que vai ser o valor que eu vou pagar, a minha parcela de número 30, qual que vai ser o valor dela. A gente já encontrou aqui o valor da amortização, né, no nosso exemplo anterior, que é os mesmos 833,33, e agora a gente vai colocar nessa outra fórmula aqui, ó. A minha parcela de número 30, qual que vai ser? A amortização, 833,33, mais saldo devedor, 150 mil, menos número de períodos menos 1, que é o meu 30, né, que é o que eu quero descobrir, menos 1, vezes a amortização de novo, 833,33, vezes 0,05. Por quê? Porque a minha taxa de juros é 0,5 ao mês. Quando eu divido isso por 100, a gente encontra 0,005. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, primeiro a gente vai resolver esse aqui, então a gente vai ter 833,33 mais 150 mil menos, quanto que é 30 menos 1? 29, vezes 833,33. Tudo isso vezes 0,005. Agora a gente vai resolver essa multiplicação. 833,33, né, mais 150 mil, quando a gente faz 29 vezes 833,33, a gente tem
24.166,57 vezes 0,005. Então, a gente tem aqui, vamos resolver agora o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai ter 833,33 mais. Quanto que é 150 mil menos 24.166,57? Então, a gente vai encontrar 125.833,43. E isso a gente vai multiplicar por 0,005. Primeiro a multiplicação. Então, a gente vai ter aqui 833,33 mais, quanto que é 125.833,43 vezes 0,005 é igual a 629,17. Quando a gente soma um com o outro, a gente tem 1.462,50. Então, a minha parcela de número 30 é 1.462,50. Vamos voltar aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês que a gente já consegue ver. Se isso aqui é minha amortização, eu estou pagando isso aqui de juro. Então, dos 1.462,50 que eu vou pagar, R$ 629,17 é juros. É um valor que eu vou estar tirando do meu bolso e eu vou estar remunerando o banco. Isso não vai ser deduzido do meu saldo devedor, tá, pessoal? Que fique clara essa diferença aí, que a gente está falando de juros e amortização, tá? Temos alguma resposta dessa? Sim, temos bastante respostas. Algumas não chegaram bem nesse resultado, mas chegou perto. Eu acho que agora com o resultado, aí, com o exercício aí, vocês vão poder ver onde que vocês erraram, mas prestem bastante atenção para poder ter sucesso. Pessoal, eu vou dar mais, focar mais uma vez nessa questão do percentual, tá? Não, olha, eu não quero ver vocês errando na prova porque não dividiu a taxa percentual por 100 para colocar na fórmula, tá? Porque eu acho que eu falei isso em todas as aulas. Então, eu não quero ver vocês errando isso na prova, tá? Isso aí é a primeira coisa que vocês vão fazer antes de colocar na fórmula. Se é 10%, opa, 10 divididos por 100, tá? Se é 50%, 50 divididos por 100. Antes de colocar na fórmula. Quando a gente coloca a taxa na fórmula, é divididos por 100. Não vamos deixar passar despercebido isso aí, porque se vocês não fizerem essa divisão, vocês vão perder a conta toda, tá? Vocês vão perder todo o resultado já vai ser errado, tá? Então, memorizem bem isso, ó. Se tiver um colega teu aí que não esteja hoje na sala assistindo, eu já falo, ó, a professora falou de novo desse negócio da taxa. Não quero que vocês errem conta por não ter dividido isso, feito essa divisão, tá? E quero parabenizar os alunos de Alta Floresta e Presidente Médici, professora, que, né, em cima do que a gente conversou aqui, para que se dediquem, para que estudem, para que refaçam os exercícios, alguns alunos que são bons, que têm conseguido ter facilidade na disciplina, já se dispuseram a fazer grupo de estudo e ajudar os colegas. Eu vou falar uma coisa, vocês vão aprender muito mais ensinando eles do que estudando sozinhos. Parabéns pela iniciativa e vocês vão ter sucesso com isso. Não tem coisa melhor do que isso. É o que a gente está falando. A gente vai ter multiplicadores aí nesses grupos de estudo, onde eles vão auxiliar vocês aí nas dificuldades que vocês têm. Eles vão, como eles estão assim em contato com vocês, fica mais fácil para eles passarem, né, tirarem essas dúvidas, já que eles pegaram um pouco mais de facilidade em matéria e tirarem essas dúvidas de vocês. O que a professora falou, Cristiane falou, é exatamente isso. Quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né? Então, maravilha, é muito importante que vocês façam isso, mesmo porque a gente já está chegando aí na reta final da nossa disciplina. Tem que praticar mesmo, igual eu falei para vocês, dessa lista de exercício. Hoje vai ser disponibilizada mais uma lista de exercícios para vocês, então vamos praticar mesmo, não vamos deixar de fazer, tá? Questão de número 3. Um telefone celular custa R$ 300. Foi parcelado em 3 meses, a uma taxa de 2% ao mês, pelo sistema SAC, né? Sistema de amortização constante. Monte a planilha de amortização. Olha só, vamos fazer junto essa planilha aqui, gente. Eu sei que é difícil para vocês passar essa resposta, mas os tutores aí que estiverem acompanhando, já passe para a gente, os alunos que conseguiram preencher a planilha de maneira correta, tudo, porque é difícil de passar essa resposta aqui pelo chat para a gente, tá? A primeira coisa, quanto que é que eu paguei, que eu emprestei, né?
eu parcelei o telefone. Quando a gente está parcelando alguma coisa, entre aspas, a gente está fazendo financiamento, porque a gente não pagou à vista, né? R$300 é o valor do celular. Quantas vezes eu parcelei? 3 vezes. Se eu parcelei R$300 em 3 vezes, qual que vai ser o valor de cada parcela de amortização? 300 divididos por 3. Então, no período 1, eu vou amortizar R$100, no período 2, que é o segundo mês, R$100, e no período 3, R$100. Então, se eu parcelei 300 em 3 vezes, eu vou pagar R$100 por mês, ok? E vai totalizar os meus R$300. Isso sem contar que aqui tem juros que a gente vai pagar. Esse é só o valor da amortização. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Nesse caso aqui, pessoal, ó, se eu emprestei 300, amortizei 100, que tá aqui, com quanto que falta eu pagar? 200, tá vendo? Daí eu amortizei mais 100. Quanto que vai faltar eu pagar? 100, porque eu vou diminuindo 100 de cada parcela. Aí eu paguei mais 100. Opa, eu devia 100, paguei mais 100. Quanto que falta eu pagar? Nada. Vai chegar no final do terceiro mês e a gente vai pagar a última parcela e não vai estar devendo mais nada, tá? Aí é o seguinte, agora vamos para os juros. Se no primeiro mês eu estava devendo R$300 e a taxa de juros é 2%, quando a gente faz 2 vezes R$300, 2% vezes R$300 é R$6. Mas no segundo mês eu estava devendo R$200. R$200 vezes 2% é R$4. E no terceiro mês eu estava devendo só R$100. R$100 vezes 2% é igual a R$2. Isso vai totalizar que eu vou pagar R$12 de juros, tá? Aí o que eu vou fazer? Então qual que vai ser o valor da minha parcela? Se eu vou pagar R$100 de amortização e mais R$6 de juros, quanto que vai ser? R$106. Se no segundo mês eu vou amortizar 100 e pagar mais 4 de juros, quanto que vai ser? R$104. E no terceiro mês eu vou pagar R$100 e mais 2 de juros. Quanto que eu vou pagar? R$102, totalizando R$312, que nada mais é que os R$300 que eu emprestei e mais os R$12 que eu paguei de juros. É essa a diferença de amortização. Os R$300 aqui é a amortização e os R$12 são os juros, vai totalizar nos R$312 que eu vou pagar. Ok? Eu acho que essa questão foi uma questão que eles tiveram dificuldade, professora. Porque de todas as questões, essa foi a única que nós não tivemos nenhuma resposta. É que, na verdade, fica um pouco complicado de dar resposta, porque é a formação de uma tabela, né? Por isso que eu até pedi para os tutores informarem se eles conseguiram preencher a tabela. Mas como que é para preencher essa tabela? A gente colocar qual é o valor que vai ser amortizado, nada mais é do que pegar 300 e dividir por 3, que é a quantidade de parcelas, a gente já encontrou que vai amortizar R$100 por mês. E aí, em cima disso, a gente vai encontrando o valor dos juros, tá? E a gente já viu aqui como que ficaria essa tabela. Vocês podem praticar nessa tabela e podem praticar também na tabela que a gente tem uma tabela nessa que a gente mostrou na nossa aula de hoje, e também tem ela no nosso caderno de atividades, tá? Vamos para a questão 4, então, já que os tutores não passaram nada para a gente dessa questão, tá? Um televisor que é vendido à vista por R$900 foi comprado, vamos lá, R$900, foi comprado em 5 parcelas mensais, já tem outra informação aqui, pelo sistema Price, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Com base nessas informações, calcule o valor das prestações. Então, à vista, o televisor custa R$900. Se eu optei por parcelar, a loja já falou que eu vou pagar um juros sobre isso. Então, só que nesse caso, não é pela tabela SAC, né? Não é pelo sistema SAC, é pela tabela Price. Então, vai ser outra fórmula. Primeiro, a gente vai achar o ANI, que a gente só precisa de tempo e taxa para encontrar o valor, e depois a gente vai encontrar qual que é o valor das prestações que a gente vai pagar. Por quê?
Porque na tabela Price, o valor das prestações são iguais, né? Que é diferente da tabela SAI. Então, vamos lá. Vamos encontrar o ANI. A minha é 1 mais taxa, que está aqui a fórmula, né? 1 mais taxa elevado a tempo. A minha taxa é 2%, que é dividido por 100, vai ficar 0,02. Elevado a tempo, que é 5 meses. Então, vai ficar 1 mais 0,02 elevado a 5 menos 1. Aí, sobre a minha taxa, que é 0,02, vezes 1 mais taxa, 1 mais 0,02, elevado a tempo, que é 5. Vamos resolver isso agora. Primeiro, vamos somar, né? Então, a gente vai ter, quando a gente soma aqui, a gente vai ter 1,0,02, e quando a gente pega 1,02, desculpa, pessoal, é 1 mais 0,02. Com essa soma, a gente vai ter 1,02. Elevado a 5, a gente vai encontrar 1,104081, que está aqui, tá? Isso menos 1. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Se a gente, lembra que eu falei para vocês que repete aqui? Se essa conta aqui é igual a essa, então esse resultado vai ser o mesmo que o de baixo. Então, se a gente encontrou 1,104081 aqui em cima, a gente vai encontrar embaixo também. Então, vai ficar 0,02 vezes, né, 1,104081. Então, agora, primeiro a gente vai fazer a subtração, que é de cima. 1,104081 menos 1, que está aqui, é igual a 0,104081, sobre 0,02 vezes 1,104081. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai ter 0,022082. Agora é só a gente fazer essa divisão. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra o ANI, que é igual a 4,7134. Tá, pessoal? Então, finalizamos a questão? Não, eu preciso saber o valor da parcela. O valor da parcela precisava do ANI. O ANI a gente encontrou agora. Agora, vamos colocar naquela fórmula bem simples, que é R igual a P sobre ANI. R é o valor da parcela que eu quero descobrir, né? Sobre P, qual que é o valor que eu emprestei? R$900. Sobre R igual a P, né, que é os R$900, sobre ANI, que é o que a gente encontrou agora, 4,7134. Só dividir isso agora. Qual que é o valor da parcela? R$190,94. Então, eu vou pagar 5 parcelas iguais de R$190,94. Se vocês quiserem descobrir dentro da tabela Price o que é juros e o que é amortização, é só colocar naquela tabela igual a gente fez na aula de hoje, tá? Tivemos respostas? Sim, já dessa questão já tivemos respostas de Alta Floresta, Espigão do Oeste, de Praça de Castro, de Guajará-Mirim. Muito bem, parabéns. As respostas todas corretas, Todas né? corretas. Maravilha, pessoal. Então, agora vamos para a questão 5, que é mais para a gente conceituar mesmo, para vocês entenderem o que é um pouco que a gente falou na aula de hoje, que é sobre o VPL e sobre a TIR. Então, a gente tem aqui, conceitue o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, que é a TIR. Alguém respondeu essa questão, professora? Sim, também. Então, vamos lá. Então, o valor presente líquido, pessoal, é uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas na análise de investimentos, tá? O objetivo olha que interessante isso aqui. O objetivo do valor presente líquido é encontrar alternativas de investimento que rendam mais do que custam para os patrocinadores. Então, o cálculo desta técnica reflete as preferências entre consumo presente e consumo futuro e a incerteza associada aos fluxos de caixas futuros. Então, por isso que fala que a gente vai verificar em várias modalidades de investimento qual é que mais, quando eu trago para o meu dia, é o que eu falo, 1 milhão de reais hoje não é a mesma coisa que 1 milhão de reais daqui 2 anos. É isso que tem, e isso vai ficar muito mais claro para vocês na próxima aula que a gente vai estar falando de inflação, tá? Então, 1 milhão de reais hoje não é a mesma coisa que 1 milhão de reais daqui 2 anos. Então, se eu estou prevendo que daqui 2 anos eu vou ganhar tanto, eu vou trazer esse valor para hoje. Isso é o valor presente líquido. Eu pego aquele valor que
que eu tô provisionando que eu vou ganhar, eu tô dando um exemplo de 2 anos, tá, pessoal? Mas a gente pode falar aí de 3, 4, 5 anos e eu vou trazer para o hoje, para eu ver se vale a pena eu tirar o dinheiro do bolso. Porque o dinheiro do bolso eu tô tirando quando? Hoje. Então, a gente tem que fazer toda essa análise. Se eu estou prevendo que no primeiro ano eu vou ganhar tanto, no segundo ano eu vou ganhar tanto, e eu vou fazendo isso, eu vou trazer todo esse valor para hoje, para eu ver se vale a pena, tá? E é assim que a gente faz com a fórmula do valor presente líquido. E unido a isso, a gente tem a TIR, que ela vai mostrar para a gente em percentual. A taxa interna de retorno, né, que é a TIR, é a taxa de remuneração que se obtém sobre determinado fluxo de caixa. A TIR é a taxa de juros que iguala em determinado tempo o valor presente das entradas, recebimento, com os das saídas, pagamento previstos de caixa. Então é o seguinte, como eu comentei com vocês na aula, se um investidor fala que ele só vai investir para ganhar naquele negócio, no mínimo, vamos por lá, 12% ao ano, ele vai fazer essa análise, ele vai fazer o cálculo da TIR, se deu 9%, ele já cai fora, ele fala, nem quero mexer com isso. Se deu 13%, opa, isso aí muito me interessa. Então, eles fazem toda essa análise, as empresas fazem essa análise para investir, tá? A gente está falando aqui de as pessoas, possivelmente, ou algumas já trabalham ou a vir a trabalhar nas empresas. Então, isso funciona muito dentro das empresas, tá? Mas eu quero agradecer aqui a presença, está acabando o nosso tempo, né? A presença da professora Cristiane. A gente teve bastante interação hoje, né, professora? Tivemos, quero agradecer aqui presidente Médici, que sentiu um pouquinho de dificuldade hoje. Alta Floresta, Colorado, Espigão do Oeste, Plácido de Castro, Nova Brasilândia, Guajará-Mirim. Espero contar com vocês na nossa próxima teleaula também. Isso aí. E os nossos multiplicadores, vamos fazer esses grupos de estudo e vamos praticar esses cálculos aí, que eu tenho certeza que, olha, é uma ou duas vezes que vocês se reúnem com uma lista de exercícios, vocês vão conseguir entender melhor isso aí. Junto a isso, lá no AVA hoje, já vai estar disponível para vocês um questionário que vai estar falando de taxas, descontos, amortização e série de pagamentos. Então, já vai entrar aí cálculo do que a gente fez hoje, exercício do que a gente fez hoje. Vamos aproveitar o grupo de estudo, então, para já aproveitar e resolver esse questionário, ok? No mais, quero agradecer a atenção de todos vocês. Não fiquem preocupados com a prova, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer muito bem, principalmente depois de saber que vocês vão se reunir para fazer a resolução desses exercícios. Nossa próxima aula é a nossa última aula com conteúdo, que é a nossa aula 7. Então, até semana que vem, eu aguardo todos para a nossa próxima aula. Até a próxima.